Converso com o Danilo Cruz. O Danilo é psicólogo, todos conhecem, que é psicólogo da Clínica Nume, é escritor, é palestrante, é professor e também é servidor público. A gente vai falar sobre a síndrome de Munchausen, também conhecida como transtorno factício. Boa tarde, Danilo. Seja sempre bem-vindo à Voz das Mulheres. Que bom conversar mais uma vez com você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Excelsior, que nos deixam sempre alegres por podermos falar sobre esse assunto tão importante que é a saúde mental e termos essa receptividade, essa hospitalidade sempre maravilhosa, em especial da pessoa de Márcia, obrigada, que sempre carinhosamente nos convida. E você sempre disponível, sempre atencioso com a Voz das Mulheres. Danilo, eu queria que você começasse o nosso bate-papo pedindo para você explicar para nossos ouvintes, né, o que é mesmo a síndrome de Munchausen e por que recebeu esse nome. Porque você sempre explica, né? Isso. A origem. A história é interessante, né? Na verdade, o nome do rapaz era Carl Friedrich Hieronymus Herfrey von Munchausen. É Munchausen. A gente fala Munchausen mas é como uma forma de aportuguesar, né? Agora, ele foi um barão, ele nasceu na Alemanha, e ele foi um barão, ele nasceu no ano de 1720, veio a falecer no ano de 1797, foi um barão, ele foi um nobre à época, e foi convocado para lutar nas guerras russo-turcas, na guerra da Rússia contra a Turquia. E ele era muito carismático e tinha um jeito bem curioso de contar suas histórias. E ele contava de uma forma tão recheada de fantasias que arrancava riso das pessoas, mas ele contava como se aquilo fosse uma verdade. Sim. Só para a gente ter uma ilustração de como ele contava histórias mentirosas, usando a palavra bem clara aqui, é que ele dizia, por exemplo, que ele teve uma chance de atravessar todo o campo de batalha para combater sozinho os inimigos do outro lado. É bom lembrar que os nobres, muito frequentemente, nem no campo de batalha iam. E aí o que é que acontece? Ele chega a dizer que ele, uma certa feita, pegou carona montando em uma bala de canhão para alcançar o outro lado do campo de batalha. Outra certa feita, em livro que foi escrito sobre ele, de maneira bem satírica, é colocado que ele vinha atravessando um pântano com o cavalo e ficaram presos no pântano. E ele resolveu se soltar desse pântano puxando pelos cabelos, na verdade nem cabelos, pela peruca. Puxando ele próprio, puxando-se pela peruca, ele conseguiu levantar-se e sair do pântano com o cavalo. Ele e o cavalo. E ainda tem um detalhe, ele e o cavalo. E aí Munchausen ficou muito famoso pelas suas mentiras e isso passou a ser uma forma de categorizar pessoas que mentem no contexto clínico, no contexto hospitalar, e aí passa a ser conhecida a partir da década de 50 do século XX, essa síndrome de Munchausen, que passa a ter um outro nome. Agora a gente, na verdade, chama ela de transtorno factício, que pode ser de dois tipos: o transtorno factício autoimposto e o transtorno factício imposto a outros. Que é por procuração. Ou chamada, como era chamada antigamente, de hoje, síndrome de Munchausen por procuração. Era assim, é o by proxy também, né, que em inglês é isso. Então, a gente vai perceber o quê? Que é uma doença, não é um mero fingimento. Geralmente as pessoas acham, não, tá fingindo para poder ganhar atestado médico, tá fingindo para ganhar uma condição financeira, porque o seguro de vida, o seguro de saúde vai dar um dinheiro caso ela tenha uma determinada enfermidade. Não existe isso. É doença. É doença. A pessoa realmente cria sintomas, isso é importante, sinais e sintomas que ela cria e sente. Pode exagerar. Não, é fingido mesmo. Os sintomas. São fingidos. Sim. Tá? Ela cria isso e ela pode exagerar e ela também pode se autolesionar.
Só que isso não é porque ela quer um benefício externo. Ela não quer um atestado médico, ela não quer, não, ela quer, tem uma necessidade de um benefício interno. Ela quer se sentir cuidada. Ela quer se sentir única, singular, admirada. Ela quer ser a coitada, a que é ali, na verdade, no momento de invalidismo, cuidada pelo outro. Isso os sintomas, tem os sintomas característicos ou qualquer sintoma, ela pode fingir qualquer sintoma de doença. No caso do transtorno factício, qualquer tipo de sintoma de doença. A gente vai ver que existe uma diferença muito frequente aí entre os transtornos somáticos, orgânicos, corporais, e os sintomas psicológicos, os sintomas mentais. Sim. Existem esses dois tipos. Sim. Então a gente tem aí essas duas possibilidades. A pessoa forja um diagnóstico, um transtorno mental, e isso pode sim ser uma situação extremamente problemática, porque vai gerar um ônus para o sistema de saúde, para o hospital, que ela está ali sendo cuidada, quando na verdade não há uma necessidade daquele tipo de cuidado, mas sim de um outro tipo de cuidado, que ela também precisa, ela tem um transtorno mental. Sim, então, precisa de cuidado. É extremamente difícil. Imagino. Agora, sintomas físicos como sintomas, como você disse, mentais também, né? Sim, sintomas físicos. A gente vai ver, por exemplo, gente que cria lesões no corpo para poder fingir que está doente. Cria mesmo, ela se corta, ela se machuca, ela se belisca, ela se soca, ela se machuca mesmo. Às vezes ela forja exames. Ela vai, por exemplo, fazer um exame de urina, aí ela sabe que se ela tomar determinado remédio, a urina vai sair alaranjada, ela toma aquele remédio porque ela sabe que ela vai fazer aquele exame de propósito. Às vezes pinga gotas de sangue na urina para poder dizer que existe ali um problema urinário grave, porque tem sangue, presença de sangue na urina, esse tipo de coisa. Diferentemente, pelo que você está relatando, da síndrome do pânico, que as pessoas sentem os sintomas verdadeiramente. Os portadores da síndrome de Munchausen, né, factícia, eles não sentem. Não, eles sabem que estão fazendo ali, na verdade, uma simulação. É isso, quer dizer, é a simulação. Eles sabem que estão fazendo, mas eles não sabem dizer por que eles fazem. Eles não conseguem dizer, eles não conseguem exatamente saber por que eles fazem aquilo, mas eles sabem que eles estão fazendo uma simulação. É interessante a gente diferenciar. Você falou da síndrome do transtorno de pânico, mas é muito mais interessante a gente diferenciar do hipocondríaco. Você acredita que um ouvinte meu, eu acho que foi Antônio, porque às vezes eu posto aqui e já me mandam uma pergunta. Eu acho que foi Antônio que me fez essa pergunta, se é a mesma coisa que hipocondria. Deixa eu ver. Não. O hipocondríaco, ele exagera uma situação real. Existe ali realmente uma coisa, e aí ele exagera aquilo. Ele acha que pode estar pior, que está realmente muito mal, né? E aí por isso ele precisa de cuidado, precisa de tratamento, ele busca ali. Mas o transtorno factício não existe aquilo. A pessoa recria, a pessoa se impinge, ela se auto-impinge aquele sintoma, aquele sinal. É como se ela se obrigasse a sentir, né? Ela se faz de conta que está fazendo, que está sentindo aquilo. Isso. Agora, e o hipocondríaco, ele sente. O hipocondríaco, ele sente mesmo. Isso. E sofre com aquilo, é um sofrimento real, né? Agora, a gente também tem, por exemplo, o transtorno somatoforme, que a pessoa passa a sentir que tem alguma coisa orgânica e aí ela acredita piamente naquilo. Outra diferença também importante de se fazer, no caso de delírio. Sim. No delírio existe uma crença real, ali a pessoa acredita piamente que ela tem um problema. No transtorno factício ela sabe que não tem, mas ela quer que todo mundo acredite que ela tem. A diferença é essa. O delírio, uma amiga minha me contou, uma época que a irmã dela também veio depressão, uma série de problemas, isolamento, solidão, se impondo, porque a família queria, ela não queria que ninguém fosse lá, né? Enfim. E ela começou a dizer que ela sentia formigas andando pelo corpo, ela ficava de noite mudando de... É um delírio, né?
Aí já é uma outra coisa. Aí já é um quadro que tem a ver com alguma desarticulação. Aí é bom ela procurar esquizofrenia? Possivelmente algo desse âmbito, algo desse espectro. Entende? Aí já é outra coisa, já realmente tem um sintoma característico, né? Esse tipo de coisa, que pode acontecer, é muito comum acontecer, por exemplo, nas pessoas que têm problema de uso crônico de álcool. Aí tem esse tipo de alucinose, que é essa percepção de que tem insetos, seres microscópicos entrando na pele, subindo pelo corpo, e alguns quadros de esquizofrenia, a gente vai ver isso, alguns quadros de transtorno delirante persistente, alguns quadros de transtorno esquizoafetivo e alguns quadros também de transtorno esquizoide. Pode ser algum desses aí. Na época, quando ela me contou esse fato, eu logo associei, não sei, porque ela não bebia a esquizofrenia. Pode ter a ver realmente. Mas não sei também. Sim. O que foi feito, né? É como eu sempre falo a você, é difícil para um profissional que está aqui no meio de comunicação tentar fazer um diagnóstico a essa distância, obviamente que não cabe, e nem seria ético, seria ético que a gente tentasse fazer algo desse nível. Isso. Mas é por isso que eu falo e repito que nesses casos é importantíssimo que a pessoa procure ajuda profissional. Ela procurou, na época ela procurou, depois não me falou mais. Agora, o mais difícil é como diagnosticar, né? Essa síndrome, né? É um diagnóstico muito difícil. Porque, primeiro, a pessoa não vem buscando ajuda, a pessoa não diz assim, eu tenho um problema, que eu simulo doenças, isso é extremamente raro, isso é quase impossível. Uma coisa que é importante lembrar também, Márcia, é que é uma síndrome rara, não é uma síndrome frequente. Não é, né? Não, é uma síndrome rara, tá? Há quem faça suposições, os materiais científicos a respeito disso, as pesquisas científicas a respeito disso são muito variantes nas suas conclusões, mas fala-se que em torno de 1% de todas as pessoas hospitalizadas têm síndrome de Munchausen. Olha aí, não é tão frequente então. Pessoas hospitalizadas. Rara, mas não é frequente. Mas existem outras pesquisas, que aí teria que ver se são fidedignas, se são realmente válidas, que vão dizer que de 0,5% a 10% das pessoas hospitalizadas nos Estados Unidos tenham essa síndrome. Aí já é uma variabilidade enorme, de 0,5% a 10% é muita gente. Então aí eu acho que já não é tão fidedigno assim. Eu acho que realmente pensar em termos de 1% das pessoas hospitalizadas terem é uma coisa mais apropriada. Eu acho que eu já vi essa abordagem num filme. Eu sei que é a novela da Globo, eu não assisti, mas vi os comentários. Minha filha assistia e contando, né, que aquela Jade Picon, que foi BBB, ela tinha esse transtorno, né? A Globo tem abordado, que eu acho que é importante, né? Nas minhas pesquisas para vir aqui hoje a respeito disso, eu tentei achar alguns exemplos práticos para ilustrar, e o exemplo mais frequente que eu vi nas ferramentas de busca na internet foram dessa personagem feita por Jade Picon. Eu não acompanhei a novela, mas pelo que estava descrito nos lugares onde pesquisei, era um quadro de síndrome factícia, no caso de transtorno factício. Mas tive essa informação, vi os comentários. Você sabe mais ou menos como era a personagem? Eu também não sei. Eu sei de um filme muito bom, esse eu assisti, esse eu posso falar, que se chama Fuja. Esse filme eu recomendo muito, é um filme muito bom. Agora é um thriller, é um filme de suspense, então a pessoa sabendo que não tem uma situação emocional muito boa, é melhor evitar, porque realmente é um thriller, ele é tenso, é um filme muito tenso, que conta uma história de síndrome factício imposto ao outro, ou seja, a síndrome de Munchausen por procuração. É um caso severo em que uma mãe induz uma filha a ficar numa cadeira de rodas. É uma coisa bem severa. Ela usa remédios, dizendo que são remédios para curar a filha, quando na verdade são os remédios que geram a degenerescência em termos articulares, e ela não consegue caminhar por conta disso. Você imagine, né? A profundidade disso. É extremo. Né? Aqui na América Latina, o primeiro caso que foi diagnosticado e foi relatado cientificamente a esse respeito da síndrome de Munchausen foi no ano de 95,
E o médico que fez esse depoimento, ele fala justamente que foi assustador, porque a mãe levou o filho devia ter uns 6, 7 anos de idade, sofreu uma queda, e aí teve alguns sangramentos, a mãe levou, ele ficou hospitalizado, e o ouvido não curava, com sangramento constante, não curava de jeito nenhum. Aí resolveram fazer exames para poder saber do que se tratava e perceberam que o sangue que estava saindo do ouvido do menino não era do mesmo tipo sanguíneo do menino. Era a mãe que estava gotejando o sangue dela no menino. Imagina a situação como é grave. Porque ela quer que o menino seja cuidado e quer que as pessoas sintam pena dela por ser uma mãe tão desvelada pelo seu filho, tão dedicada ao quadro do filho. Então, por conta disso, descobriu-se que era um caso de síndrome de Munchausen por procuração. Isso, como você disse, por procuração, é imposto a uma criança. Eu estava lendo que afeta mais os homens do que as mulheres. Isso procede? A literatura não como é que eu diria, harmônica com relação a isso. Porque tem vários estudos que falam uma coisa e outros tantos falam outras. Eu li estudos do ano passado, estudos desse ano, publicados no começo desse ano, que vão dizer coisas incompatíveis. Um fala que é mais comum em mulheres, outro estudo fala que é mais comum em homens, e outro estudo interessante, eu achei interessante essa abordagem, que fez uma diferenciação. Eles viram o quê? Que nos homens é mais frequente que a pessoa tenha transtorno factício com características de transtorno mental. A pessoa finge problemas mentais. E nas mulheres é mais frequente que a pessoa finja transtornos orgânicos, somáticos. Então aí teria essa diferença. Mas como eu disse, é ainda um transtorno difícil de diagnosticar e por conta disso é difícil da gente confiar nesses estudos epidemiológicos. Uma média que eu tenho visto e eu acho que vale a pena pensar são alguns estudos de meta-análise que vão dizer que cerca de 1,3% da população tem esse transtorno. E o que foi mais colocado na literatura internacional é que é mais comum em mulheres. Sim. Mas ainda assim eu deixo aí a interrogação, porque fato científico precisa de comprovação, e como existem muitas falas diferentes, divergentes, é preciso que a gente tenha cautela para não sair por aí afirmando que é verdade tal coisa ou tal outra coisa. Quando você falava, né, nesse aumento, né, de prevalência nos Estados Unidos, eu pensava que pode ser realmente verdade, porque a população americana tem mais transtornos mentais, e você vê que abordam nos filmes, de vez em quando tem alguma coisa com relação a isso, né? Agora, essa síndrome de Munchausen por procuração, ou seja, infligida às crianças, é considerado um abuso, né? É um abuso quando em crianças, e quando em adulto também é um abuso que não é infantil, mas é abuso também. Sim, tá? Sim. Isso pode acontecer em adultos dependentes, em adultos que passem por algum tipo de situação que precisam de cuidado, e aí sim, o adulto que está cuidando ali pode infligir nele aquela circunstância. Por exemplo, alguém acamado, alguém que está, na verdade, não verbal, alguém que tem dificuldade ali de se comunicar verbalmente, não vai conseguir se defender e dizer o que ela está sentindo. E em criança também, esse caso específico que eu contei agora, da mãe que colocava gota de sangue, ela tinha tido, Márcia, um filho antes, nasceu prematuro. O que aconteceu? E é bom lembrar, existe aí a suspeita de que essa prematuridade também tenha sido induzida, tá? E aí o que aconteceu? Deixaram ela sozinha cuidando do filho como é que é o lugar que bota o bebê prematuro? Na incubadora. Aí colocou lá na incubadora, a criança foi reagindo bem, a enfermeira estava cansada, a mãe disse, então pode ir que eu cuido dele. O que acontece? Poucas horas depois, a mãe chama correndo a equipe médica chega e encontra a criança morta, porque a mãe havia alterado a temperatura da incubadora, a criança morreu queimada. Meu Deus do céu. Esse é um fato real,
Né? Então é uma coisa para a gente ver como é a circunstância da síndrome do Munchausen. É muito grave. É uma doença grave. É muito grave. Né? Muito grave. Eu recebi de Vera Lúcia da Boa Tarde, ela diz assim: lembro que assisti um episódio de uma série que uma menina vivia em hospitais. No final foi identificado que ela era uma garota sã e que a mãe inventava doenças para ela. Primeira vez que eu ouvi falar nessa síndrome. Parabéns e obrigada. Hoje eu estou tendo mais informações. Obrigada, Vera Lúcia. De vez em quando a gente vê umas abordagens, né, com relação a isso. Mas é um sofrimento, você imagine, para uma criança que não tem nenhum tipo de problema, né, de saúde, nem física, nem mental, né, ser obrigada a... Né, porque às vezes não tem nem como se defender. Sim. Então a mãe bota na cabeça e ela vai... Como esse Temos casos que... assim, tá? Lá no CAPS, por exemplo, a gente teve a capacidade de identificar um caso assim. Foi. A síndrome de Munchausen por procuração. Né? A família que induzia a criança porque era induzida pela mãe que concordava, que colocava ali. E aí todo mundo defendia a mãe dizendo que a menina realmente tinha um problema, quando na verdade não tinha. Ainda bem que foi. Mas aí é que tá. Sai de lá e vai para outro lugar. Pronto. Também tem Entende? Isso, né? Não se... Assim, a pessoa muito raramente admite que tem um problema e quando você expõe isso, ela vai ser agressiva, ela vai se resistir e ela vai fugir dali, vai para outro lugar. Isso. É comum a pessoa fugir do profissional e do local onde foi diagnosticada. Às vezes acontece da pessoa sentir que existe uma notoriedade, não, porque eu me consulto com os melhores profissionais, aí enche a boca para falar, doutor fulano, sabe o nome de doutor fulano, é meu amigo porque eu sou atendido por ele, eu fui atendida por não sei quemzinho, lá de não sei onde, e aí fico o tempo inteiro nessa perspectiva julgando que isso faz dela uma pessoa notória, porque ela já foi atendida por doutor fulano. E às vezes essa mudança também de profissional dificulta o diagnóstico, né? Como é que viu uma pessoa uma vez... Sim. E vai fazer esse diagnóstico. Existem causas para isso? Aí é que prováveis. Não tem, na literatura, não tem, na DSM-5, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico, não vai falar sobre isso, justamente que fala de 1% da população internada, né, no caso. O CID-11 não vai falar sobre isso, vão falar que existem suspeitas de fatores genéticos envolvidos, mas a gente sabe que existem fatores psicossociais, fatores históricos na vida da pessoa. Muito frequentemente são pessoas submetidas a estresse grave. É mais frequente, isso eu esqueci de falar, é importantíssimo falar, é mais frequente em profissionais de saúde. É mesmo? Olha mais frequente, profissionais de saúde, minha cabeça. Pessoas inteligentes que conhecem sintomas de doenças e fogem porque conhecem bem. Entende? Então isso acontece, muito comum. Sim, mas aí como eu estava dizendo, a gente tem ali no caso uma situação em que a pessoa vai ter aquela circunstância vivenciando aquilo de maneira muito convincente. Ela é muito convincente com aquilo. Então ela precisa conhecer bem o que ela está fazendo. E aí ela tem uma característica bem peculiar, que é o fato de que ela precisa ser cuidada pelo outro. Ela precisa que o outro olhe para ela. E aí é muito comum que a gente encontre na infância dessa pessoa uma situação de negligência, situações de abuso, abandono e negligência, no caso, né? Sim. E abuso também, abuso emocional, em que a criança ali sofreu bastante. E os estudos mostram que lares conflituosos, e frequentemente onde houve divórcio, acontece isso. Então existe ali uma causa psicossocial que está correlacionada. Né? Eu pensava também, Danilo, de repente uma criança que teve uma enfermidade ou alguma coisa... Sim. Isso é mais comum. E que foi ignorado. Isso é mais comum. Crianças que passaram por um histórico pessoal de internamentos, passaram por várias doenças, situações as mais difíceis, elas tendem a desenvolver isso na fase adulta. E também crianças que tiveram vivência próxima de familiares doentes também. Isso também pode acontecer. Se você vive num ambiente que só se fala nisso, e que você
vivencia. Tem caso, por exemplo, Márcia, de enfermeira que, na verdade, na infância teve epilepsia e tinha constantes problemas respiratórios, e aí vai, na idade adulta, não à toa vai para essa profissão, Isso. e aí forja uma infecção urinária recorrente. Ela, inclusive, chega a forjar exames, contaminando amostras, tomando remédio para deixar a urina escura, esse tipo de coisa. Tomando corticoide que aumenta a quantidade de leucócito no sangue, aí no exame de sangue vai dar leucócito alto, porque justamente ela quer dizer que ela tem uma infecção, quando na verdade não existe infecção nenhuma. E você imagine o risco real, até de letalidade, de morte para uma pessoa dessa, porque ela vai simular... Paradoxalmente, essas pessoas morrem mais cedo. Não é? Paradoxalmente, elas morrem mais cedo justamente porque por conta da quantidade de remédios que elas tomam. E às vezes elas se submetem a procedimentos cirúrgicos desnecessários. Várias vezes você vai encontrar na barriga dessa pessoa que procura problemas orgânicos cicatrizes de cirurgias investigativas que estão ali, na verdade, tentando laparoscopia, né, tentando achar qual é o problema e não acha nada. Então é geralmente uma situação muito grave. Isso. Eliette da Boa Tarde. Boa tarde, a Márcia Mendonça, Nilson Silva, Danilo Cruz e ouvintes. Ele diz: doutor Danilo, misericórdia de todos nós, Senhor Jesus Cristo. Confesso que não conhecia essa síndrome, Eliette Ribeiro. Pois é, Eliette, eu conheci assim, me interessei, porque, como eu lhe disse, às vezes eu vi alguns relatos, e até em séries que eu gosto, adoro, né, americanas, sobretudo, que gosta de abordar esse tipo de transtorno, de doença, porque como o Danilo disse, é uma doença mental, né, que, como ele disse, paradoxalmente, a pessoa portadora que quer ser cuidada morre mais cedo, porque para forjar uma doença, para convencer, se auto-infligir, para convencer de que está doente, ela vai fazendo, tomando medicamento, submetendo a cirurgia, enfim. Se submete a riscos desnecessários e aí acaba vindo a óbito por conta disso. Conversando mais com você, obtendo mais informações, é uma doença de alto risco. Né? É uma doença de altíssimo risco. E precisa de cuidado. Precisa de cuidado. O difícil é a pessoa admitir e buscar esse cuidado. Isso é que é o grande desafio da síndrome de Munchausen. Isso. E por conta disso, até para diagnosticar, né? Porque a pessoa pode também forjar, fingir que não é. Quando alguém cria suspeita, ela foge dali. Inclusive foge sem nem pedir alta. Ela foge da hospitalização e aí vai embora, vai procurar outro hospital, vai procurar outro lugar para poder ser cuidada. É isso, né? E as pessoas não podem, né, os médicos e profissionais de saúde diagnosticar uma pessoa que você não conhece, tá ali, chegou ali com aquelas queixas, né? E o atendimento preliminar não vai dar, às vezes, sinais nenhum de que é um problema mental. Isso. Né? Obrigada, Eliette, obrigada, Antônio, Vera Lúcia. E a gente vai agora rapidinho para o nosso intervalo comercial. Vamos lá, Nilson Silva. Estamos de volta, estou conversando com Danilo Cruz. Danilo é psicólogo, é escritor, é servidor público, é palestrante, né? E também é psicólogo da Clínica Numen, do CAPS. Danilo está hoje conversando com a gente sobre a síndrome de Munchausen, né? Que é também chamada de transtorno factício. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, como Eliette, como os outros ouvintes, Antônio, Vera Lúcia, o telefone fixo é o 33287666. Você pode mandar mensagem para o WhatsApp do programa, que é 993866138. Deixa eu ver quem foi. Marina, da Boa Tarde. Danilo, a pessoa com essa síndrome pode, ela vai perguntar uma coisa que eu também ia perguntar, desenvolver sintomas graves? Você pode dar um exemplo? Sim, pode sim. Boa tarde, Marina. A gente vê que a pessoa pode desenvolver, no caso aí de maneira sintomática, na verdade isso é factício, né? Então é criado, é uma coisa, é uma ilusão, ela está ali criando, não é verdade, mas ela vai, por exemplo, fingir uma esquizofrenia,
ela pode fingir um problema neurológico grave, como a epilepsia, um ataque cardíaco, ela pode fingir diversas coisas. É muito comum a gente ver as pessoas relatando dores abdominais, porque elas são mais difíceis de serem atestadas, de serem aferidas. Isso eles sabem, né? Isso. Então, dores abdominais é o mais frequente, às vezes dores articulares. Pode sim, e a coisa é bem severa. E aí eles vão fingir nos exames e realmente acontece de que no exame fica lá constatado que ela tem aquele problema quando na verdade ela não tem. Isso. Com relação a Munchausen por procuração, né? Ou seja, impingida a crianças ou até adultos, quais as consequências para a saúde mental dessas crianças? Terríveis, né? Devastadores. Porque, devastadores, não só saúde mental, saúde física. Sim. Também. É mais comum, né, que a gente veja a questão de levar para criança, no caso criança, a gente está falando criança aqui, mas como eu falei, pode ser um adulto dependente, pode ser alguém que precise ali, uma pessoa não verbal, ou alguma situação que realmente seja severa, um idoso que esteja acamado, que não esteja lúcido, não esteja vigio. Então tudo isso pode acontecer, mas aí para a saúde mental de uma criança que tem essa situação de abuso, porque é um abuso infantil aí, isso vai gerar danos terríveis para a vida toda da pessoa. Ela vai crescer com a identidade de que ela é doente, de que ela é inválida, de que ela tem um problema, quando na verdade ela não tem. Então isso é terrível, isso é uma coisa que a gente não consegue nem mensurar o tamanho do dano que causa para a vida emocional dessa pessoa, dessa criança. Isso. Eu pensando até, Danilo, né, mesmo que essa criança tenha um diagnóstico positivo, você não tem doença nenhuma, você é ou adulto, né, você é uma pessoa sadia e tal, eu acho que, não sei se você concorda ou estou correta, eu acho que a possibilidade de se tornar um hipocondríaco ou uma hipocondríaca é algo muito grande. Sim, e é possível também que ele se torne também uma pessoa com transtorno factício. Também, né? Também pode acontecer, né? Porque ele traz para si, não, eu sou doente, e aí ela passa a criar a doença onde não existe. Isso pode acontecer assim. E para ser hipocondríaca daqui para ali, é rapidinho, é facinho, é uma coisa muito simples de acontecer no caso dele, porque se identifica dessa forma, se identifica como doente. Então, sim, é uma possibilidade terrível que pode acontecer. Imagine essa criança que sai, vai para o hospital, vai e volta, essa criança ser tratada, seja no ambiente de educação, ser tratada como, né, como doente, a resposta da sociedade, dos colegas. Você imagina um futuro. Você Sim. não é mais, mas como assim? E as pessoas passam a sentir pena, passam a ficar consternadas, a cuidar. Aquela atitude realmente de não, realmente ele tem um problema, achando que aquilo é uma verdade. E aí, isso gera na pessoa, na criança que ainda não tem uma identidade formada, ela vai se identificar com aquilo e vai achar que ela é realmente aquilo. E a portadora, né, da síndrome, no caso, ou a mãe ou não, cuidador, né? O cuidador. Uhum. Ela tem consciência de que está fazendo mal, mas não consegue. Tem consciência, mas não consegue parar, porque ela sente a necessidade de que a história dela seja especial, a história dela seja notória, seja digna de ser contada, seja heróica. Ela quer ser reconhecida como uma heroína que está ali cuidando, desvelando, dedicando a sua vida para aquele serzinho ali que precisa dela, mas na verdade é tudo porque ela cria aquilo. É terrível, né? É terrível. Mas como eu disse para você, não existe dolo. A pessoa não tem intenção de fazer isso deliberadamente. É um transtorno mental que precisa de cuidado. Isso. Apesar dela ter consciência do que está fazendo, Sim. É uma doença, Sim. não é maldade. Isso. Porque é uma diferença de você dizer, tem uma pessoa que faz isso para um ganho, mas o ganho é emocional, é algo, né? Porque a gente tem que colocar, inclusive também, Danilo, eu estava lendo a respeito, de que as mães fazem mais do que os pais. É mais comum. É mais comum mães, mulheres cuidadoras, do que homens, no caso por procuração. Sim. Aí sim, isso aí é mais comum em mulheres. Você sempre fala sobre isso, né? Eu também confirmo que as pessoas tendem muito a julgar, né? A julgar.
Então a gente tem que ter esse cuidado, né? O que é mal, o que é uma doença. A gente não pode fazer o mesmo julgamento moral de uma pessoa que deliberadamente pegou uma arma para matar alguém, sabendo que ela estava fazendo aquilo ali por raiva, né? Então é outra coisa, é diferente, são coisas realmente diferentes. A gente precisa colocar cada situação no seu lugar. Nesse caso especificamente, a pessoa tem um transtorno psiquiátrico que precisa de cuidado, ela tem um problema de saúde mental, ela precisa de cuidado, tá? O cuidado, é bom lembrar, Márcia, não é muito simples, não é muito fácil, o tratamento é extremamente difícil, né? E aí a gente vê que é um desafio, é um grande desafio para o sistema de saúde. É como Danilo disse, não é algo raro, mas não é frequente. Isso. A gente vê que é um caso que frequentemente vai exigir psicoterapia, muitas vezes psicoterapia familiar, ou seja, não é só a pessoa, mas sim o entorno todo em terapia. Não existe um tratamento típico com uma confirmação terapêutica de que é válido mesmo, que esse tratamento é o certo para... Não existe, Márcia. A gente sabe que tem sido usado antidepressivo, tem sido usado antipsicóticos atípicos. Algumas pessoas têm esse tipo de uso, às vezes até benzodiazepínicos, mas não existe na literatura uma indicação terapêutica que foi confirmada como sendo eficaz. Não tem ainda. Então, como eu disse, é um grande desafio. É isso, porque não existe nada assim específico, não é tratado dessa forma. Não existe. Existem tentativas. Tentativas, a gente vai tentando, mas é realmente desafiador porque a pessoa não reconhece que tem um problema, não reconhece que aquilo ali é uma demanda emocional e frequentemente ela não sabe nem por que ela faz aquilo. Crianças, né? Eu já falo a síndrome, essa síndrome pode aparecer não por procuração, ou seja, não sendo impingida pelo adulto, mas a criança pode ser portadora? Pode também. Tem caso de crianças que têm esse comportamento, né? Às vezes acontece porque começa, na verdade, porque ela quis um benefício. Eu não quero ir para a escola hoje, eu não quero tal coisa, sabe? Tem que fazer trabalho, tem que ir para a academia, para o esporte, etc e tal. Aí faz, tem um ganho, ela aprende aquilo e passa a fazer de maneira automática, de maneira ali constante, sem que haja realmente um transtorno, e passa a não ter necessidade de ganhos mais. Ela não tem um ganho externo mais em fazer aquilo. O ganho é apenas interno, saber que ela é cuidada, que ela é amada, que ela é amparada pelo outro. Ela precisa daquilo. Ela né? sente a necessidade de ser cuidada pelo outro. E aí, como não vem o cuidado de outra maneira, ela cria aquela situação para ela se sentir cuidada, para sentir que olham para ela. Por isso que a gente tem que dar muita atenção, né? Atenção positiva, e não quando faz a coisa negativa, sim, né? Sim. Que a gente tem feito isso, né? A criança apronta alguma coisa, a gente vai falar da bronca, deu atenção ali. Aí ela aprende a fazer o quê? A fazer coisa errada, porque assim ela recebe atenção. Pode ser negativa, como for, na bronca, no castigo, etc e tal, mas a gente precisa aprender a dispor de nosso horário para dar atenção positiva para a criança quando ela está fazendo a coisa certa, a coisa boa. Isso aí reforça o comportamento positivo dela. Então é maravilhoso que a gente faça esse tipo de atenção, né? Com esse carinho. Isso, porque às vezes a rebeldia, né? A gente não elogia. Disso, Uma coisa que a gente faz elogios frequentemente para quê, Márcia? Para a aparência da criança. Ai, que lindo, você é lindo, meu filho, você é linda, minha filha. E nessa fala, a gente não reconhece os méritos, a gente não reconhece os esforços. Que o mais importante é isso, é elogiar esforço. Para que a criança aprenda que ela se esforçando, ela consegue mais. Né? Senão ela fica o tempo inteiro, não, eu sou bonitinho, então tá tudo bem, não preciso me esforçar para nada, porque eu vou ganhar tudo porque eu sou bonitinho. E se a gente ficar atenta, né, a gente pode perceber, por exemplo, que às vezes quanto mais de você, aquela criança tá, o adolescente tá na rebeldia, contestando tudo, fazendo coisas erradas, no sentido assim, dentro de casa. Aí quanto mais você reclama, mais ele vai fazendo,
fica uma coisa viciosa. E às vezes o que é que ele quer? Somente dizer, olhe para mim. Comportamento aprendido, né? Eu lembro de uma situação terrível que eu percebi também numa situação clínica, que a mãe evitava que o filho aprendesse a falar. Olha que coisa, Márcia. Para poder dizer que o menino era autista. E o menino não era autista, ele só não tinha a oportunidade de falar porque a mãe não deixava ele falar. Tome aqui, não sei o que, não sei o que. Não, espera ele pedir para poder ele aprender a falar. Não, aqui ele quer isso aqui. Aí ela não deixava que a criança aprendesse a falar para poder dizer que ele era autista. A criança fica sem senso crítico, sem argumentar. Não aprende a falar, ela vira uma criança não verbal, porque a mãe não permitiu que a criança fizesse esse desenvolvimento. Eu detesto rótulos, sabe? Você dizer a criança é assim, a criança é assado, a criança, eu acho que isso é tão danoso, né? Para a construção da identidade, né? Daquela criança. Eu acho que é terrível comparação, eu acho que a gente não deve ir por esse caminho nunca. Pois é, Danilo, chegamos assim ao finalzinho do programa. Muito obrigado mais uma vez, viu? A gente ainda tem mais assuntos, mais temas para abordar. Várias pautas, né? Muitos assuntos. Pautas, saúde mental, né, Márcia? Sem saúde mental não há saúde. Não há saúde. Exatamente. Obrigada. Eu que Até agradeço. uma próxima oportunidade. Agradeço em nome da comunidade pelo espaço de estarmos aqui reunidos falando sobre saúde mental, um assunto tão importante que toca todas as nossas vidas. Isso. Um grande abraço e até a próxima, com fé em Deus. E agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã estarei de volta.